Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, o Lar de Teresa. As nossas primeiras palavras são dirigidas aos nossos fiéis seguidores, razão desta reunião virtual. Nosso agradecimento por sua conexão. Nesse instante, daremos sequência à programação das nossas reuniões públicas virtuais. Informamos que nossos estudos são baseados em 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Neste momento, continuaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa expositora já está aqui e irá cumprimentá-los agora. Alô, Elisângela, a sua saudação. Oi, boa noite a todos. Um prazer estar aqui colaborando, né, com o estudo da casa e essa participação tão importante nesse momento que estamos passando do estudo do Evangelho que iremos fazer hoje. Uma boa noite para todos, paz e muito amor. Dando prosseguimento à reunião, passaremos agora à leitura inicial. Que tem por título Na Gleba do Mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Palavra de Jesus, registrada em Mateus 13, 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho, nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro, canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida. E o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Emmanuel, isso está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 13, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, a editora Febre. Vamos agora fazer a nossa oração, nos preparando ainda mais para o estudo da noite de hoje. Coloquemos Jesus na nossa tela mental
e agradeçamos pela oportunidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez, estudando o seu Evangelho de amor e luz. Peçamos também aos mentores espirituais de nossa casa, Antônio de Aquino e Teresa, que nos envolvam nesse momento. Estejamos atentos ao que vamos ouvir, para tirarmos o maior proveito das nossas reflexões. Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Graças a Deus. Nossa expositora Elisângela Barbosa abordará o tema Conhece-se a árvore pelos frutos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 a 3. Com as nossas melhores vibrações, Elisângela, a palavra é sua. Hoje nós vamos estudar, né, como a nossa amiga Wanda relatou, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, o item 1 ao 3, que vai nos trazer a mensagem de Jesus sobre os falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Jesus vai relatar que a árvore que produz maus frutos não é boa. A que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, Jesus falava por parábolas, e a doutrina espírita, né, a doutrina de amor e de consolação, ela vem trazer para nós esse estudo dessas parábolas na visão espírita, né, de nós sermos espíritos em evolução, espíritos imortais, e por isso toda essa situação que Jesus falava nessa época, ela é trazida dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa visão de sermos esse espírito em progresso, espírito em evolução. No Livro dos Espíritos, a pergunta 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vide Jesus. Eles não falaram simplesmente Jesus. Eles responderam vide. E o que seria vide? É reconhecer, perceber. Tem uma frase da Joana de Ângeli que diz que nós precisamos urgentemente de Jesus descrucificado, como esse apoio e esse amor incondicional que ele nos ofereceu. Tirar ele da cruz, né? E colocar ele do nosso lado, como aquele amigo, aquele companheiro que está sempre nos ajudando nos momentos difíceis. Essa era a palavra dele, do amor, né? do estar ao lado. Então, esse é um desafio. Jesus, o Emmanuel tem uma frase que diz que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, ele é uma verdade a ser vivida. Então, o Evangelho, ele é para ser vivido, né? No dia a dia, nos nossos conflitos, nas nossas complicações de sermos espíritos ainda em evolução. Então, por isso que, ao falar por parábolas, ele passa a ser um exemplo atemporal, né? Ele não poderia deixar uma mensagem somente para aquela época, para aquele povo que viveu junto com ele naquela época da humanidade. Ele vem trazer um ensino universal. E a parábola, com essas questões simbólicas, né, figuradas, sobrevivem no tempo, né? Vai trazer para nós, ainda nos dias de hoje, tudo aquilo que ele queria passar de uma forma figurada,
só que com uma interpretação de acordo com nossa evolução. Naquela época, ele precisava falar daquela forma, no mundo, naquela humanidade, naquilo que ele estava vivendo. Só que ele passa a ser atemporal. E quando ele fala da árvore, nós vamos entender, né, fazendo essa interpretação nos tempos de hoje, que somos nós. As árvores somos nós somos árvores de Deus. E quais são os nossos frutos? O que significa fruto? Fruto significa os nossos sentimentos, as nossas ações. Então, ele, quando diz que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos, né? E que a boa não pode dar má e vice-versa, ele vem dizer que nós, como seres humanos, em progresso, em evolução, iremos ter frutos, né, bons de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. O Emmanuel, em Fonte Viva, diz que árvore alguma será conhecida pela aparência exterior, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Então, vai depender o quê? De nossas ações. Nós somos árvore de Deus, né? Temos nossa luz própria, temos que buscar sempre o nosso progresso em buscar a felicidade e a verdade. Esse caminho, ele é individual. Nós caminhamos de forma individual. A ajuda do próximo, né? A página fala aí da sementeira e o próximo vai estar ao nosso lado para nos ajudar, né, na colheita, naquilo que a gente está plantando. Mas também temos que fazer essa plantação também interna. Devemos também colher dentro de nós esses frutos bons. Então, uma pergunta que eu queria trazer para a reflexão da noite de hoje é quais os nossos frutos? O que nós estamos produzindo no nosso viver? Estamos produzindo mais os frutos bons ou os frutos maus, né? Por exemplo, os nossos sentimentos estão mais para o amor, para a caridade, para a bondade, para o perdão, ou estamos ainda produzindo maus frutos, como inveja, rancor, o ódio? Porque se ele vem falar que os frutos são os nossos sentimentos, as nossas ações, como nós estamos, quais os nossos frutos? Fica aí uma pergunta para reflexão. Uma outra pergunta para a nossa reflexão do texto de hoje. O que significa produzir bons frutos? O que para nós significa produzir bons frutos? Seria deixar o nosso legado moral. Como eu disse antes, a nossa evolução é individual. Nós estamos buscando constantemente o autoconhecimento para poder progredir e vamos deixar o legado moral, que é o próximo, né? O terreno que nós estamos ali plantando, o próximo. Então, isso significa construir uma obra que o tempo também não vai consumir. O que lembrarão de nós após o nosso desencarne? Qual foi o nosso legado? Isso é uma importante reflexão. Nós estamos passando por esse momento tão difícil, né, de evolução do planeta Terra, durante uma pandemia, e é um momento que é de importante reflexão, o que nós estamos fazendo, no caso, plantando, e quais são os frutos que nós iremos colher. Então, por exemplo, a dedicação dos pais aos filhos, um pai que se dedica muito aos filhos, que ensina o evangelho, como ser um bom, uma boa pessoa, isso é um legado desses pais. Eles deixam isso, os filhos são o fruto, né, que vai ser colhido. Jesus também vem falar do tesouro do nosso coração, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, ele convida, nesse momento, a gente olhar para si mesmo. Então, aquela pergunta, se eu estou produzindo bons frutos, eu sou uma boa árvore. Então, você olha para si mesmo e pergunta, o que meu coração tem de melhor? Tem bons frutos? Tem bons sentimentos?
A Bíblia, ela menciona o coração humano quase 300 vezes, né? O coração é aquela parte espiritual dentro de nós, onde os desejos e as emoções habitam, é o cerne da alma. Então, quando Jesus fala de coração dentro da Bíblia, ele vai falar do cerne da nossa alma, daquilo mais profundo, desse processo todo nosso de evolução. Tem uma música que a gente canta no movimento espírita, aliás, eu cantava na época que fazia parte de Comércio, da Mocidade Espírita, da Maria Elza Tiscati, que ela diz que se você procura ser feliz e este é o teu sonho mais bonito, abra os braços para amar. A gente só possui o amor que tem para dar. E aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Eu não vou cantar porque eu não tenho uma voz tão legal assim, vai desafinar e eu não vou cantar. Mas a mensagem é essa. Né? A música, quem quiser ouvir, vai no YouTube, coloca Marielza Tiscati, Tesouro do Coração. E aí a Joana de Ângeles vem falar sobre os nossos atos no livro Psicologia, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É um bom livro do estudo do Evangelho, porque a Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, vem tratar toda essa parte do Evangelho pela visão psicológica. Então, ela vai dizer que somente através dos atos é que revela os valores morais de cada criatura. Se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira. Né? São através dos atos, não a palavra. Os atos que vão demonstrar se aquilo é verdadeiro. Ninguém há que, dominado pela sombra, possa desvelar significados profundos somente encontrando naquele que esteja identificado com a fonte do bem. Então, quando ela fala desses atos, nessa observação, né, que a gente tem que fazer em relação a como que eu estou fazendo em relação ao próximo, como eu estou ali demonstrando quais são os meus frutos, porque são os nossos atos, né, tem uma frase dela também que diz que os teus atos falam mais alto do que todas as tuas palavras. Então, não adianta a gente verbalizar se a gente não consegue colocar isso em prática. Esse é o nosso maior desafio, porque a gente precisa colocar em prática, né, o que a gente aprende. Nós aí vamos no caso, eu faço uma comparação assim, nós estamos sendo falsos profetas? Como que nós estamos, através do conhecimento da doutrina espírita, colocando isso em prática? Porque o mais difícil é a ação. É você colocar ali a sua ação. O que você vai fazer com o que você aprende, que é o evangelho vivido. Como Emmanuel diz, que eu falei lá no início. Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é ser vivida. É difícil, Jesus, ele não espera de nós perfeição, porque ele sabe que nós somos espíritos ainda no caminho do progresso. Ele não exigiu de ninguém a perfeição, mas ele exige o seguinte: se cometermos algum ato que é contrário a essa lei de amor, a gente não pode se vangloriar disso, se satisfazer disso. Então, quando ele fala dos falsos profetas, né? E aí a gente se encaixa nisso como conhecedor do Cristo, é a nossa consciência, é onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência. Então, como aprendizes do Cristo, temos obrigação de buscar-lhe o exemplo, né, como parâmetro, como essas mensagens que ele deixou, que é atemporal. Jesus demonstra nessa parábola do bem e do mal que é o que vem do interior dos habitantes, então, o que está no seu coração. É olhar para si mesmo, né, como Santo Agostinho fala, o autoconhecimento. É chegar na noite, colocar a cabeça lá no travesseiro e perceber o que eu fiz de bom, o que eu fiz para progredir, o que eu consegui vencer em mim, porque é uma luta constante a gente conseguir vencer a nós mesmos. Então, é o interior que importa,
não são as aparências. E aí, quando Jesus fala, cautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha, é porque naquela época eles faziam os profetas tinham essa vestimenta de peles de animais, e muitos que queriam imitá-lo, imitavam no exterior, só que o interior não conseguiu imitar, porque o interior é o tesouro do nosso coração, e isso é individual. O progresso é nosso, é individual em termos de sentimentos e melhora de nós mesmos. Então, nos dias de hoje, a gente consegue identificar muito isso, né? Como que a pessoa está agindo e o que ela está falando. O que ela fala condiz com o que ela está fazendo? Então, isso que a gente tem que indagar sempre. E primeiro, a nós mesmos. Primeiro a nós, depois ao outro. A doutrina espírita vem nos ajudar muito como doutrina consoladora, doutrina de amor. Por quê? Porque ela diz para nós, nós não somos julgados nem absolvidos por ninguém. Isso parte o quê? Da lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Nós mesmos é que seremos capazes de observar se estamos sendo uma árvore boa ou uma árvore má. Se os nossos frutos estão bons ou maus, tá? Então, esse é um despertar que nós devemos ter constantemente, o despertar da consciência. Qual o nosso fruto? O que nós estamos plantando, né? Para saber como que vai ser a nossa colheita. E como eu falei, isso é uma questão de empenho. Por quê? Porque não é fácil, né? Nós estudamos na doutrina espírita que nós estamos ainda num grau de evolução buscando o progresso. Somos espíritos ainda inferiores. Então, muito desses sentimentos, como ódio, inveja, nós ainda vamos sentir. Mas a diferença está em se a gente vai se sentir bem sentindo isso, ou se a gente já consegue ter a repulsa no sentido. É como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 7, né? Que os espíritos falam, se a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu. Então, aquele espírito evoluído, ele não tem o mau pensamento. Agora, aquela que vem esse pensamento, mas repele, então, eu já tenho um pensamento, ele vem porque eu ainda tenho essa imperfeição, mas eu falo, não, peraí, eu não posso pensar isso. Será que é certo? Já começa a duvidar, a consciência já começa a pesar, ela está próxima a alcançar o progresso, porque aquele que está já no espírito de luz, ele nem passa pela mente, né, dele, a consciência dele não passa nem o pensamento mal. Agora, aquele que tem esse pensamento e nele se satisfaz, né? Ainda se satisfaz com esse pensamento mal. Eu xinguei mesmo e faria de novo, é isso que eu desejo para aquela pessoa. Ela fez isso comigo e eu desejei mal e é isso mesmo, não tenho problema nenhum com isso. Eu quero mesmo que aconteça isso com ela, porque ela merece isso. Isso é você pensar, não fazer a repulsa, e aí os espíritos dizem, aquele que esse pensamento, e nele se satisfaz, ainda está com toda a força para o mal. Então, nós devemos, ao ler o Evangelho, como uma mensagem a ser vivida e não só lida, nós devemos fazer essa reflexão. Em qual categoria aqui eu me encontro? É difícil ainda nós estarmos lá no primeiro, a gente está no planeta de provas e expiações, esses sentimentos ainda vão brotar dentro de nós. Mas eu faço o que com ele? Eu desejo realmente que aquilo aconteça? Ou eu paro e penso, poxa, foi mal com aquela pessoa, na hora da raiva eu falei aquilo, mas eu não desejo aquilo que eu falei. E chega e pede desculpa, olha, eu estava com raiva, e realmente não era aquilo que eu queria. Então, esses são os frutos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que nós estamos colocando em prática, né? Então, é um empenho de vontade. A Joana vai falar que somente através de um grande empenho de vontade,
Olha, ela fala grande empenho, porque sabe das nossas dificuldades, né? Ninguém está querendo que a gente vá e amanhã já se torne espírito perfeito, porque a gente sabe que a escala não é assim. Nós estamos progredindo degrau a degrau, e esse caminho que a gente vai conseguir no dia a dia, né? Nos embates. Ninguém vai lá ficar meditando no monte e vai conseguir evoluir, não, é no dia a dia, é com o outro, é com o próximo, é com a nossa reflexão, com aquilo que a gente pensou e começa a refletir. Então, ela fala, somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-los. Essa é uma mensagem da Joana. Então, a gente começa a indagar como andam os nossos pensamentos, né? Já que a gente está aqui falando sobre Jesus não ser adorado, mas Jesus ser essa realidade viva, nosso amigo, que a gente pode contar com ele em todos os momentos, vamos vivenciar o Evangelho e sermos profetas, né, para nós mesmos e para o próximo em termos de bons cristãos. E a gente pergunta como andam os nossos pensamentos. Você é benevolente no tratar com as pessoas? Ou você está sempre irritado, está sempre xingando, e você não quer ouvir, e você bate porta? Como você está sendo com as pessoas, né? Amar a si mesmo e depois amar ao próximo. Então, você pergunta, a si mesmo você está se amando? Como estão os seus pensamentos? Você está produzindo o que para as outras pessoas? Como está esse tratar com as outras pessoas? E o que muda em nossa vida quando a gente passa a seguir os exemplos de Jesus? Porque tem muita gente que vê Jesus crucificado na cruz. Mas nós, espíritas, não podemos ter mais essa visão. Nós precisamos urgentemente, como diz a Joana, no Jesus e Atualidade, ela vem falar isso. Nós precisamos urgentemente de Jesus descrucificado na nossa humanidade, nessa busca constante de fazer o bem o máximo que a gente puder fazer. Então, o que muda seguir os exemplos de Jesus? Quando a gente vai estudar essa parábola da árvore que produz bons frutos, do tesouro do coração, do que a boca fala, o coração está cheio. O que isso vai modificar na minha vida? Eu já consigo modificar alguma coisa na minha vida quando eu leio isso? Porque o Evangelho é essa constante reflexão. Porque, às vezes, parece estar distante de nós. Jesus viveu mais de 2000 anos atrás. O exemplo que ele dava... Não, ele é atemporal. A gente consegue trazê-lo para a atualidade constantemente. Ele é atual. Então, não é um humano que viveu há mais de 2000 anos, porque a mensagem que ele deixou é viva até hoje. Por isso que ele falou daquela forma, para a gente poder, em qualquer momento de estágio que a gente esteja, conseguir entender quem foi qual foi a personalidade de Jesus. Então, o que muda na minha vida? Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler essa parábola dos bons frutos e ter a consciência de que eu preciso fazer isso. Eu consigo modificar alguma coisa ou ainda não consigo modificar nada? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer sempre ao ler o Evangelho. Sempre. Eu, constantemente, crio essa questão dentro de mim. É constantemente, é dia a dia, é no ato, no que eu posso fazer. Como você vai ser reconhecido? Como uma pessoa boa ou como uma pessoa má? Uma pessoa que só fala ou uma pessoa que pratica, que na hora lá da confusão, você não vai lá para atiçar mais, você vai tentar o quê? Apaziguar. E isso que a gente tem que fazer. E se algumas pessoas acham que Jesus foi esse homem que viveu há tanto tempo atrás, que a época dele era diferente da nossa, né? Porque há pessoas que falam assim,
A época dele era diferente, hoje em dia é totalmente outra situação, para poder justificar que não vai agir como Jesus falou, mas como a gente vê pela doutrina consoladora que ele prometeu, consoladora, a doutrina espírita, vem trazer essa mensagem para a gente, e a gente traz um exemplo atual, né? O Chico Xavier. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que falava e vivenciava Jesus. É difícil, ele sempre falou que era difícil, que ele tinha conflitos também, que ele não era santo, ele constantemente falava isso. Então, ele falava da luta constante. E aí tem tem um livro, né? São dois volumes do nosso amigo Richard Simonetti, né? Ele fala assim, ele tem um livro chamado Rindo e Refletindo com o Chico. E tem o volume 1 e o volume 2. E ali conta várias historinhas, né, que ele consegue colocar ali. Depois ele vai fazendo comentários de cada fala do Chico, de coisas que ele foi coletando e colocou no livro. E aí tem uma passagem que eu achei super interessante, que fala sobre essa prática, né, que a prática é mais difícil. Na teoria, todo mundo tira 10, né? Ah, a teoria estudei, tira 10. Mas e a prática? Quanto que a gente está tirando aí de nota? Quanto você daria para você de 0 a 10, assim, quando a gente vai no hospital, né? Qual é o tamanho da sua dor? De 0 a 10. Vamos botar aqui. De 0 a 10, o que você estuda e você pratica? De quanto você acha que você tiraria? E aí ele tem uma historinha que eu acho interessante, que fala assim, que o Chico, uma jovem muito atribulada, chegou perto dele e falou assim, ô Chico, eu estou com o espírito mal encostado, tira ele de mim, né? Ele está encostado em mim, eu quero que tire ele. Aí ele fala assim, uai, gente, para que tirar? Vamos todos juntos estudar, você, ele e eu, vamos estudar o Evangelho. Então, a gente vê aí o que ele poderia, se a fala dele não fosse condizente com a prática, falar assim, minha irmã, vamos tirar esse encosto. Só que ele era conhecedor da mensagem do Cristo. E como conhecedor da mensagem do Cristo, ele sabia que ali existia um espírito que precisava de ajuda e não de ser expulsado. Né? Ele não era um encosto. Ali, né, a gente estuda na mediunidade, a obsessão é parte da gente para o desencarnado, desencarnado para o encarnado, até de encarnado para encarnado, e a gente mesmo, às vezes, se sabota, né? Então, essa mulher queria que ele tirasse. Ele, não, vamos todos estudar o Evangelho. Não tem que tirar. Eu preciso estudar também. Então, a gente vê aí o que essa mensagem dele. Qual é essa mensagem que a gente vê nessa historinha do Chico? Que ele estudava o Evangelho, saía da teoria e na prática ele colocava, através da caridade. Porque vocês não acham que esse ato dele, com essa pessoa desnorteada, que entra gritando, eu estou com imposto, tira ele de mim, não é um ato de caridade dele também? Ajudar essa pessoa e falar, acalmar e falar, não, que isso? Eu também posso estar com imposto, vamos todo mundo estudar, vamos todo mundo aqui levar essa palavra para esse irmão que precisa, que é um irmão nosso que desencarnou. A gente sabe que as pessoas desencarnam, elas não se transformam. Nós somos aqui, seremos nós mesmos lá no plano espiritual. Então, essa pessoa atribulada que chegou perto dele precisava do Evangelho, sim. Precisava ali estudar para tentar colocar em prática que ela não estava conseguindo colocar. Ele precisava estudar, né? Ele se colocava sempre nessa posição de aprendiz. Sim, também precisava, porque ele sabia que, apesar de todas as questões que ele já estava aprendendo, né, na vida, a vida sempre é um aprendizado, e ninguém fica estagnado, é sempre a lei é de progresso, então ele também precisava estudar, sempre nós precisamos estudar. Quantas vezes nós vamos ter que ler e reler essa parábola para a gente poder entender?
para a gente poder entender na prática, né? A gente pode ler e falar assim, entendi, a árvore sou eu, os frutos são meus sentimentos, ok. Mas na prática, na hora lá do tumulto, como que eu vou reagir? Então, é ajudar o irmão, é ajudar o irmão que está ao lado, ajudar a si mesmo também, né? Quando falo do amor a si mesmo e depois ao próximo. Então, é isso que nós vamos levar, né? A árvore, ela não é vista pelas folhagens, a árvore que produz fruto, ela é vista pelo fruto, e o fruto é o nosso interior. O do que está cheio o nosso coração, para a gente poder falar. Então, o que é o nosso tesouro? O que está dentro do nosso coração, o cerne da nossa alma? Quando Jesus fala sempre do tesouro do coração, ele vem trazer essa mensagem para a gente. Olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Tenta entender os seus conflitos. Né? Conhece-te a ti mesmo. Coloca a cabeça no travesseiro. Faz essa reflexão tão importante, que é através do conhecer que a gente consegue mudar, que a gente consegue transformar. Então, como estão os nossos pensamentos? Né? Como eu falei naquela escala lá, qual é a nossa escala? Eu consigo expulsar os meus maus pensamentos? Eu consigo colocar em prática? Então, toda essa reflexão está em volta dessa parábola tão importante trazida por Jesus e estudada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente finalizar, eu trouxe uma poesia, né, um quadrinho, que fala assim, é o Evangelho em quadrinha, do irmão Jota. Eu achei tão interessante que é até trabalhado na evangelização infantil, quando na evangelização infantil faz esse estudo da árvore, né, para poder as crianças entenderem qual é esse sentido figurado que Jesus traz, qual é a mensagem que ele vem trazer. E ele diz assim, o Evangelho registra, e não dá para duvidar, árvore boa dá bons frutos, maus frutos não pode dar. Cada árvore se conhece pelos frutos que produz. Assim também são os homens, conforme ensinou Jesus. Dão espinho nos espinheiros e dão figos nas figueiras. Uvas não dão nos abrolhos, mas sim nas próprias videiras. Assim o homem do bem, seguindo essa previsão, tira o bem do tesouro do fundo do seu coração. Por esses versos, a gente tira a seguinte conclusão: é pelas obras que se conhece o verdadeiro cristão. Então, se eu sou espírita, estudo e tenho conhecimento da doutrina espírita, conheço todas essas mensagens, eu posso dizer que eu sou um bom cristão? Não. Se você não coloca isso em prática, para o bem de si mesmo e para o bem do próximo, você não é um bom cristão. Porque você não está colocando o evangelho vivendo como deve ser vivido. E não colocando assim, como eu falei lá no início. Jesus não é uma personalidade a ser adorada. Jesus é uma personalidade, né, atemporal para ser vivida. E a cada instante, cada mensagem dele, a gente não vê como algo tão distante e se aproximar cada vez mais. Como eu disse, nós estamos passando por esse momento tão difícil que cada vez mais a gente está sendo convidado a ser o quê? Bons cristãos, verdadeiros cristãos. Quando a gente usa a máscara, a gente pensa em se ama e ama o próximo. Então, quando a gente faz esse trabalho de reflexão de como Jesus agiria numa situação e a gente consegue fazer, ali a gente está dando o nosso progresso. Então, essa é a mensagem do Evangelho, né, que a gente queria trazer na noite de hoje.
de reflexão, daquelas perguntas que eu deixei, de fazer essa pergunta a si mesmo: quais são os frutos que eu estou produzindo, quais são os meus pensamentos, se eu consigo repelir, se eu não consigo, e como está sendo no meu dia a dia a prática como cristão. Porque não basta as palavras, né? As palavras, elas não bastam, ela precisa o quê? Você colocar em prática. Então, essa é a mensagem da noite de hoje. Eu quero agradecer muito por estar aqui nesse momento assim tão de isolamento, né, que nós estamos passando, essa oportunidade de trabalho através da internet, que é tão importante, e de fazer essa reflexão, esse estudo tão importante na nossa vida. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para reflexão. Acho muito importante isso, a gente refletir sempre nessas mensagens do Cristo. Uma boa noite, muita paz, se cuidem, né? Usem máscaras, fazem isolamento, olhem para o próximo, continue praticando, fazendo a caridade, agindo, sempre colocando isso como ação e não só como palavras, tá bom? Um abraço bem apertado em todos nesse momento que a gente precisa tanto desse acolhimento aí. Um abraço e muita paz. Agradecemos a Elisângela Barbosa pela sua valiosa exposição na noite de hoje e agradecemos também a todos os internautas que nos honraram com sua atenção até agora. E os convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, onde daremos continuidade aos nossos estudos, estudando o Livro dos Espíritos, questões 330 a 343. Vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, obrigada pelo encontro da noite de hoje. Abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe a nossa casa, o lar de Teresa. Envolva o nosso planeta na tua luz e na tua paz. Sob suas bênçãos, Mestre querido, encerramos a reunião desta noite. Graças a Deus.